Os montes de cadáveres que agora o cercavam faziam seu coração chorar de dor. Eu estou com fome, com tanta fome. Você? Um garoto alto-orc? Por que não morre então, seu pirralho sem valor? Todos nós estamos morrendo de fome. Por favor, ó grande nascido da magia, nos mostre um pouco de sua misericórdia. Ah, não me toque! Você vai sujar toda a minha roupa! Espere um momento. Sim. Vocês, comam isso aqui. Tudo bem se eu comer isso? Claro, não há necessidade de se conter. Coma até ficar cheio para você poder crescer grande e forte. Obrigado, ó grande nascido da magia. Eu nunca vou esquecer isso. Está bem, está bem. A partir de hoje você pode me considerar como se fosse seu pai. Ah, sim. Deixe-me lhe dar um nome. De agora em diante, seu nome será Geldo. Cenas do passado relampejavam em sua mente. Memórias da primeira vez que ele foi pego pelo nascido da magia que o adotou. E agora ele estava seguindo as ordens de seu pai adotivo, esperando retribuir o favor da maneira que pudesse. Os dois compartilhavam a mesma missão: transformar a floresta de Jura, esse lugar abundante, em um segundo paraíso para os orques, para que eles pudessem abandonar sua própria nação, que estava cheia de fome e doenças e era tão estéril que até o Lorde Demônio não prestava mais atenção neles. Se ele pudesse apenas ganhar o controle da floresta, seu pai teria seus talentos reconhecidos pelo Lorde Demônio. Ele então se tornaria parte da liderança dos Lordes Demônio e, uma vez que isso acontecesse, prometeu que ajudaria ainda mais seus aliados. Mas para fazer isso, ele precisava de poder. Ele precisava consumir as raças de alto nível da floresta, ganhar mais força e construir um novo paraíso para os orques, um porto seguro para construírem uma nova nação. As bênçãos da floresta garantiriam que seus companheiros nunca mais teriam que pensar em passar fome. As outras raças podiam sofrer talvez, mas teriam que aceitar a lei da sobrevivência do mais forte, que era a lei absoluta e incontestável que se aplicava a todos no final. Afinal, essa guerra era uma luta para encontrar as sementes capazes de sobreviver. Tudo deveria ter funcionado dessa maneira. Se ao menos você já tivesse evoluído para um Lorde Demônio. O que ele queria dizer com isso? O que seu pai, Lord Gelmud, queria dele? Para quem se chamava Rei dos Orques, tudo o que ele podia fazer era encarar seu pai adotivo com os olhos embotados e amarelados. Enquanto isso, de volta ao campo de batalha na frente dele, Gelmud, paralisado de medo, disparou raios e mais raios de magia em mim, os materializando do nada apesar de ter as mãos contidas. Um ato muito habilidoso, mas que não o ajudou em nada. Eles ricochetearam inofensivamente na minha barreira de multicamadas. Acho que os raios foram um ataque corpo a corpo, então eles não conseguiram penetrar na minha defesa. Eu sabia disso na minha análise anterior, então sabia que não precisava mais incomodá-los. O ex-desdém que havia em seu rosto foi substituído por um suspiro de desespero. Ah, droga! Me ajude, Rei dos Orques! Quero dizer, Geldo! Ah, então ele tinha dado um nome pro cara, afinal de contas. Suponho que ele quis esconder seu relacionamento com o Lord Orc por razões que eu não podia imaginar. Ele disse que estava proibido de se intrometer antes, o que eu imagino que tenha algo a ver com isso. Por fim, isso finalmente levou o Orc Lord a agir. Será que ele queria ajudar Gelmud? Por mim tudo bem. Ele estava livre para fazer o que quisesse. Eu prometi a Traine que tiraria esse cara de cena de qualquer maneira. Parecia externamente que ele era pouco mais do que a marionete de Gelmud, mas eu não me importei. Não era como se isso fosse uma situação onde só acabar com o cara nos bastidores terminaria com tudo. Eu não tinha motivos para odiar esse orc, mas isso não significava que eu poderia deixá-lo viver. Observando enquanto ele diminuía a distância entre nós, eu medi a situação. Nada disso parecia ameaçador nem um pouco. Eu não conseguia estimar suas reservas de magia, pois ainda não havia feito contato físico com ele, mas achei que não seria muito maior do que a de Benimaru. E as de Benimaru ainda eram cerca da metade da de Ifrit. Se eu desse um esforço sério, não deveria ser muito complicado. Minha principal preocupação era o que aconteceria quando todos esses soldados orcs estivessem sem um líder. Ah, já estava na hora de você se levantar, seu idiota inútil. Não sei quem você pensa que é, mas está prestes a experimentar a força real do Orc Lord. Pegue ele, Geldo. Mostre o que significa ter me desafiado e... Com um baque mole e molhado, o pescoço de Gelmud foi cortado no meio de sua frase. Sua cabeça rolou pelo chão, saltando alguns metros para longe de seu corpo. O Orc Lord tinha feito um trabalho maravilhoso, embora um tanto contundente. Ai, que nojo. Agora ele tá comendo o cara.
O Orc Lord, ao caminhar até Gelmud, não hesitou nenhum momento em usar sua arma de cutelo para decapitar o homem. Uma vez feito isso, ele começou a cortando o corpo em pedaços pequenos que ele imediatamente jogou em sua boca. Foi um final extremamente anticlimático, baixo, patético, mas muito adequado para esse tal de Gelmud. Então esse porco também queria que ele morresse, ou esses eram os seus instintos de orc trabalhando? De qualquer forma, não foram exatamente notícias boas para mim. Os olhos opacos e amarelos do Orc Lord agora tinham o brilho da juventude e inteligência neles. Ele parecia haver recuperado sua consciência, a consciência que ele havia perdido depois de devorar todas as raças que ele provara. Cara, eu realmente não estava prevendo isso. Isso sim é morder a mão que te alimenta. A aura resultante era como nada que eu já havia experimentado até hoje. Confirmado. A energia mágica do Lord Orc se expandiu em quantidade. Ele agora iniciou o processo de evolução para uma semente de Lorde Demônio. Evolução completa. O indivíduo Geldo concluiu sua evolução para um desastre orc. Espera aí, essa era a voz do mundo falando, não era? Não, peraí, tenho que manter o foco. Pera, ele realmente fez isso? Caramba, lá estava eu, imaginando que poderia bater nele o quanto eu quisesse, e agora olha isso. Ah, me dá um tempo. Isso foi completamente culpa minha, no entanto. Eu sabia que não deveria ter ficado tão convencido. Gelmud acabou sendo muito mais fraco do que eu imaginava, e eu acabei pensando que matar o cara principal por trás de tudo isso ia terminar com tudo. Mas cara, eu estava errado. Pena que eu não o matei quando tive a chance. Ok, nova regra a partir de agora. Quando você puder matar um inimigo, faça. Eu tinha que manter isso em mente. Não adianta cometer erros se você nunca aprender nada com eles, afinal de contas. Mas voltando ao assunto, o que eu devo fazer com esse cara? Eu não posso continuar pensando pra sempre. Ele vai ter que ser derrubado de um jeito ou de outro. As coisas agora estavam se movendo sozinhas, independentemente do quanto eu pensasse. A realidade não estava disposta a esperar por mim. Eu sou o Orc Desastre, o devorador de tudo. Meu nome é Geldo, o Lorde Demônio. Eu suponho que pro Geldo ele estava apenas realizando o que Gelmud queria que ele fizesse esse tempo todo. Gelmud queria que ele se tornasse um Lorde Demônio, afinal de contas, e ele simplesmente selecionou a maneira mais rápida de evoluir para um, assim como Gelmud queria. Ele ainda era extremamente leal ao seu mestre, e infelizmente eu não percebi isso a tempo. Tudo que eu pude fazer foi gemer e reclamar. Cara, que monstro! Seus olhos agora estavam joviais, cheios de energia e brilhante inteligência. Sua mera presença era intensa e severa, e uma escala que Gelmud jamais poderia reproduzir. Isto era um Lorde Demônio. Um monstro cuja energia mágica se multiplicara em algo quase esmagador. Ele certamente merecia seu título. A voz do mundo me dizia que isso era uma semente de Lorde Demônio. Então quer dizer que a verdadeira evolução ainda estava para acontecer? Então é melhor eu matá-lo agora, ou ele realmente se tornaria um desastre para esse mundo. Benimaru e os outros ogros estavam posicionados para a batalha. Eles podiam ver o quão ameaçador o Lorde Demônio Geldo era. Seus rostos, que antes exibiam sorrisos descontraídos, agora tinham expressões severas cheias de amargura. Rimuru-sama, nós vamos lidar com isso. Benimaru gritou, e Xion, enquanto isso, nem se deu ao trabalho de falar. Com um lampejo, ela sacou sua grande espada e a balançou, colocando toda a sua força por trás desse golpe, que era aprimorado ainda mais por suas habilidades extras, força de aço e reforço corporal. Geldo tentou bloquear com uma mão equipada com um cutelo, mas mesmo para ele não foi o suficiente. Ele também levantou a mão direita, fazendo o possível para resistir ao ataque incessante de Xion. Você acha que algum porco sujo pode ser um senhor demônio? Não ouse acreditar nisso. Xion gritou enquanto fazia outro ataque lá do alto. A lâmina habilmente trabalhada de Kurobi agora tinha uma aura visível ao seu redor, caindo com um baque surdo contra o corpo do Lorde Demônio. Ambos deram um passo para trás antes de se chocarem mais uma vez. A espada longa bateu contra o cutelo, chovendo faíscas no campo de batalha. Parecia uma partida equilibrada, mas em pouco tempo as diferenças entre os dois se tornaram claras. Todos os músculos de Geldo se incharam e sua própria armadura pulsou como se fosse parte de seu corpo. No final, foi o Lorde Demônio que venceu. Seus músculos superaram os de Xion, mesmo ela usando o reforço corporal e todas suas habilidades. A evolução de Geldo havia aprimorado muito seu corpo físico, e isso me fez querer suspirar de desespero. Xion foi jogada para trás, mas Geldo a perseguiu. Percebendo o perigo, ela tentou desviar do golpe enquanto pulava para trás para reduzir o impacto. O dano sobre Era era claro, no entanto. Ela estremeceu
estremeceu de dor. Levaria tempo até que ele estivesse pronta para atacar novamente. Mas Xion não era a única aqui. Quando Geldo realizou o ataque seguinte, um samurai de meia idade ficou atrás dele. Hakurou, com uma velocidade que eu mal conseguia seguir, sacou a espada do cajado em que ela estava escondida. A lâmina brilhou com uma luz constante, energizada pela força de batalha alojada dentro do portador. Seu brilho indicava exatamente o quão focado Hakurou estava. Ninguém poderia bloqueá-la ou evitá-la agora. Uma faixa de metal atravessou o corpo do Lorde Demônio, cortando-o ao meio e até cortando sua cabeça no caminho. Eu pensei que isso tinha que ter sido suficiente, mas eu estava sendo otimista demais. O corpo de Geldo se reconectou graças a uma aura amarelada que reagrupou todas as suas partes com tentáculos. O corpo completo então se inclinou, agarrou a cabeça do chão e a recolocou como se nada tivesse acontecido. A cena digna de um filme de terror silenciou a todos por um momento. Até Hakurou parecia obviamente surpreso. Agora eu sabia que a coisa mais temível sobre o Lorde Demônio Geldo eram suas habilidades de cura sobrenaturais. Por enquanto, esse monstro não tinha resistência, mas uma vez que ele as ganhasse, seria impossível de destruí-lo. E então... Fio demoníaco. Souei usou sua teia de aço pegajosa para prender Geldo. Ele estava escondido na sombra de Hakurou, esperando o momento perfeito para restringir os movimentos do Lorde Demônio. Pega ele, Benimaru. Ele gritou e em um instante Benimaru já estava em movimento, desencadeando um ataque com suas chamas do inferno. Eu não sabia se ele a estava mantendo deliberadamente pequena ou se ele estava com pouca energia após ter implantado 4 delas antes. De qualquer modo, Geldo estava contido e não tinha como escapar da barreira, pois ela foi engolfada por chamas de alta temperatura, fazendo o possível para incinerar o Lorde Demônio. O poder do calor não foi afetado pelo tamanho da cúpula, dando-nos uma morte garantida para ele. Ou pelo menos, foi o que nós pensamos. Alguns segundos depois, a cúpula desapareceu e Geldo estava casualmente parado ali. Benimaru fez uma careta ao ver isso. As chamas do inferno eram um movimento poderoso, mas foram projetados para oferecer eficiência. Ele estava focado em fazer a sua ação em apenas alguns segundos. Era incapaz de manter as chamas acesas por longos períodos de tempo como Ifrit. Gerar temperaturas no estilo de Ifrit com relativamente pouca energia era uma façanha impressionante. Não me entendam mal, mas um alvo com resistência suficiente poderia se concentrar facilmente e se defender para sobreviver à explosão. Se Benimaru pudesse durar mais, as chamas acabariam por superar qualquer resistência ou regeneração. Isso, ou talvez ele pudesse se concentrar ainda mais para tornar o fogo ainda mais quente, se tornando capaz de queimar qualquer coisa do mundo, mas Benimaru ainda não estava nesse nível. Não foi totalmente ineficaz, no entanto. Geldo não tinha resistência ao calor, sua pele parecia incrivelmente queimada. A resistência que sua aura ofereceu foi tudo que o impediu disso ser um golpe fatal. Ele provavelmente ganhou algo como uma auto-regeneração, como a que eu tinha na minha forma de slime. Sua pele queimada já estava escorregando, com uma nova pele sendo gerada por baixo, e no momento em que Geldo sussurrou algo, ele começou a se curar mais rápido do que antes. Ele deve ter herdado ou aprendido as habilidades de cura de Gelmud. Combinado com suas próprias habilidades inerentes, ele provavelmente poderia se curar quase tão rápido quanto eu com a minha regeneração ultra rápida. A batalha continuou enquanto eu observava e analisava. Hanga apontou um golpe extra em Geldo antes que ele pudesse se curar completamente dos danos de Benimaru. Ele concentrou seu relâmpago negro em um único ponto e o soltou como eu havia feito antes. Não era nada chique, apenas uma quantidade incrível de força. Ele atingiu Geldo diretamente, o congelando. Ele foi queimado e enegrecido e depois vimos ele cair no chão. Naquele momento eu tive certeza de que tínhamos vencido. E por que não? Até mesmo eu não tinha certeza que poderia suportar essa sequência de ataques. Se fosse um replicante meu, com certeza teria sido queimado até virar carvão. Acho que todos acabamos contribuindo para essa vitória. Tirando eu, é claro. Espero que eles não pensem menos de mim por isso. Eu duvidava que algum dos Onis sozinho tivesse chance contra esse cara. E esse ataque final também tinha esvaziado a energia de Hanga. Relâmpago Negro consumia uma tonelada dela, mesmo com resultados tão bons quanto esse. Hanga agora estava encolhido no chão, aparentemente incapaz de se mover. Eu gostaria que ele tivesse mantido um pouco de energia na reserva, mas eu não podia culpá-lo por não fazer isso em um momento crucial como esse. Além disso, acabou, né? Mas então, eu ouvi uma coisa. Ah, então isso é dor. O Lorde Demônio, enegrecido e carbonizado, então estava de pé novamente. Mas nem fodendo.